Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de interpretação e conhecimento aqui no nosso canal. Eu deixei no meu trabalho anterior a seguinte pergunta: por que será que Jesus disse a Pedro: afasta-se de mim, Satanás, pois os teus pensamentos não são de Deus, mas os dos homens? E deixei também uma segunda pergunta: por que será que Pedro, apóstolo Pedro, foi morar em Roma? São duas perguntas, preste atenção. Esse papel, essa pergunta que Jesus fez a Pedro está no capítulo 8 de Marcos. Marcos está no capítulo 8, versículos de 27 a 33. Essa é a pergunta que Jesus fez a Pedro, está no Evangelho de Marcos. Preste bem atenção, senhoras e senhores, esta leitura. Acompanhe muito bem. Antes de seguir o texto, vamos fazer um parênteses para falar da realidade. Isso aqui é o alfabeto. Isso aqui é o alfabeto. No primeiro dia de aula, o professor chega para alfabetizar os seus alunos. Esses alunos não conhecem, nunca viu, não sabe o que é. Já viu, mas não sabe como funciona o alfabeto. O professor apresenta para os alunos: isso aqui é o alfabeto brasileiro e são 26 letras o alfabeto. Mais adicionais: tio, acento grave, circunflexo, acento agudo, ponto, vírgula, etc. E vamos começar com a letra, o alfabeto começa com a letra A. E começa a anotar. Letra A. Essa letra A é a letra A maiúscula, mas tem a letra A minúscula. E aí segue sucessivamente. Você só pode usar essa letra A em algumas situações: no início de frase, depois do ponto no final de cada frase, ou em nomes próprios. Isso é o professor falando para os alunos que estão indo para a aula a primeira vez conhecer o alfabeto. Esses alunos não vão saber bolufas do que ele está falando ali. Não vão saber nada. O professor tem que chegar para o aluno, falar sobre o alfabeto e falar apenas de uma só letra, da letra A. E aí pegar o caderno de todo mundo, anotar essas letras A, ou B, ou duas, ou uma ou duas, no caderno deles, e mandar eles cobrir aquela letrinha ali durante a aula. Para eles ir praticando, conhecendo a letra e também a sua mão, o seu dedo, o seu cérebro, ir reconhecendo as jogadas, as linhas, as curvas da letra. Isso é que é um professor de alfabetização funciona. Muito bem, agora vamos para o texto de Marcos 27 a 33. O que é que diz esse texto de Marcos 27 a 33? Exatamente fala sobre a interpelação de Jesus sobre Pedro, quando diz: afasta-se de mim, Satanás. Vamos a essa leitura aqui. Jesus saiu aos seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Isso foi Jesus que fez essa pergunta aos seus discípulos ali, no caminho. Alguns discípulos de Jesus disseram assim: não, diz que o senhor, mestre, é João Batista. Outros dizem que o senhor é Elias, mestre. E outros dizem que é o profeta. Isso os discípulos ali falando com Jesus, tá? Aí ele prossegue o discurso e diz assim: e vocês, o que dizes que eu sou? Um discípulo dele, né? Vocês acham o que de mim? Quem sou eu? Pedro então tomou a palavra e disse: você
é o Cristo. Só Pedro disse isso. Você é o Cristo. Jesus então prosseguiu. Prosseguiu no seu texto, no seu discurso, dizendo assim: e ordenou-lhes severamente que a ninguém dissesse nada a seu respeito. Não, chegando por aí na Cesareia do Filipe, lá por aí, não diga nada quem sou eu, tá? Vamos continuar ouvindo eles primeiro. Depois vocês falam coisas simples. E prosseguiu o texto de Jesus aqui. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse 3 dias depois. E falavam-lhes abertamente dessas coisas. Pedro, então, tomando a palavra, parte disse, começou a repreender Jesus. Aí foi onde Jesus disse: repreender como? Mestre, cuidado. O senhor está levando, causando muito risco. O senhor pode ser morto por esses homens. Não entre nessa. Foi aí onde Jesus o repreendeu. Voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e respondeu a Pedro: afasta-se de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são de Deus, mas os dos homens. Lembra da pergunta? Amados e amados, assim como o professor que chega pela primeira vez e vai jogando tudo quanto for letras e pontos e vírgula para cima dos alunos, e esses alunos pela primeira vez não sabem nada, assim também são as pessoas que pegam esse livro para ler pela primeira vez, segunda, terceira, 10ª vez. Esse livro aqui é um livrão, é uma biblioteca. Aqui são 27 livros aqui. Cada livro desse são várias leituras, vários textos diferentes, várias perguntas, várias interrogações. Esse texto aqui é um texto que as pessoas que trabalham com esse livro nunca falam para os seus alunos, para os seus frequentadores, o correto, o verdadeiro. Vamos nós. Pedro, por que Pedro foi morar em Roma? Se Pedro era da Ásia, ali, junto a Israel, Cafarnaum, por que Pedro foi morar em Roma? Aceitou o convite do assassino de Jesus. Por que ele foi morar em Roma? Pedro tinha certeza que Jesus seria preso e seria morto. Esse evangelho aqui de Marcos foi escrito há 40 anos depois. Pedro foi para Roma 50 anos depois, 49 a 50 anos depois da morte de Jesus. Pedro chegou lá em Roma no ano 50. Jesus morreu no ano 33. 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, Pedro já estava em Roma. Esse evangelho, nenhum evangelho foi escrito na época de Jesus. Esse papo aqui, essa conversa aqui, estava na cabeça de Pedro. Essa história aqui estava na cabeça de Pedro. O Marcos, o evangelista Marcos, foi ajudante de Pedro depois. Ele nunca esteve com Jesus, esse Marcos. É a mesma história do alfabetismo, do analfabeto, das pessoas que estão conhecendo as letras. Os senhores pastores e padres, os teólogos, têm que informar isso para os alunos, mas vocês vivem disso. Se vocês falam a verdade, os textos como funcionam, isso acaba. Não existe mais Bíblia, mais Velho Testamento, Novo Testamento, porque vocês têm que passar a verdade para os alunos de vocês. Nenhum evangelho foi escrito na época de Jesus.
Todos foram escritos 30 anos, 40 anos depois. Isso aqui foi escrito 65 anos, 70 anos depois da morte de Cristo. Esse Evangelho de Marcos aqui. Vocês perceberam? Então, amigos, amadas e amados, é assim que funciona. Jesus já estava morto há mais de 30 anos, quando esse Evangelho foi escrito. E Marcos nunca esteve com Jesus. Essas informações foi Pedro que passou para Marcos, assim como passou para Lucas, para Mateus. Todos os evangelhos foram escritos 30 anos depois da morte de Jesus. E como é que Pedro tinha todas essas informações? Pedro foi o único que esteve com Jesus. E ele foi comprado por quem? Pelo poder de Roma. Naquela época, Israel estava sob o comando de Roma. Ok? Estava sob o império de Roma. Roma era um império naquela época. Pedro foi comprado pelos imperadores. Tibério, que levou Pedro para lá. E ele ficou lá como chefe da igreja. E aí ele foi chamando as pessoas que viveram com ele, outras conhecidos, os escritores, e foi contando a história que esteve com Jesus e foi escrevendo esses evangelhos. É assim, amado. Foi assim que aconteceu a história de muitas leituras, de todas as leituras que existem na Bíblia. Tá? Então, para você se alfabetizar, é preciso você estudar bastante, conhecer as letras. Assim, para você conhecer a história bíblica, você tem que conhecer o princípio, o meio e o fim. Senão você fica batendo cabeça. Batendo cabeça, batendo cabeça. O seu país não anda, a sua cidade não anda, e você não anda. Porque você está andando com a cabeça do outro. Você primeiro tem que conhecer para poder informar. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, por favor, ative o sininho para não perder nenhuma aula aqui no nosso canal. Aqui é só falo em realidade. Aqui não tem passapano. Um abraço, até breve. Tchau, tchau.